Durante o grande expediente da sessão de hoje, a deputada Lia Nogueira fez uso da tribuna para falar de um assunto muito importante, trouxe números até assustadores com relação à violência contra crianças e adolescentes lá no município de Dourados. Inclusive pediu ao governo do estado, por meio de indicação, a criação de uma delegacia especializada à criança e ao adolescente lá na segunda maior cidade do estado. E a deputada Lia Nogueira, então, está aqui ao vivo com a gente no Redação Final para falar sobre esse tema. Deputada, muito bom dia para a senhora mais uma vez. A gente acompanhando ali na redação da TV Alem, a senhora foi trazendo números atrás de números, e sim, uma situação que não me saltava aos olhos, mas que depois ficou muito óbvia, né? Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia para todos que acompanham a TV Alemes. Pois é, Tiago, são números realmente preocupantes. São números do Anuário Brasileiro de Segurança Pública desse ano e números que colocam a cidade de Dourados como o 5º maior município do Brasil em números de casos de estupro de vulnerável. E nós estamos falando aí tão somente de estupro de vulnerável. De janeiro desse ano até o dia 16 de outubro agora, são quase 170 ocorrências desse tipo de crime em Dourados. E uma boa parte desses crimes a gente está concentrada nas aldeias e também nas áreas de retomada, nas áreas indígenas de retomada. Então são números realmente que chamam a atenção. Nós estamos inclusive à frente no Brasil, infelizmente, nesse mapa negativo da violência contra crianças e adolescentes. Nós estamos à frente, por exemplo, de cidades do norte do Brasil, cidades do Nordeste, onde a gente já sabe, a gente já ouve falar muito da questão do turismo, de exploração sexual das nossas crianças, e Dourados então liderando esse mapa negativo. E além desses números, que são números gritantes, a gente percebe que houve, segundo o anuário, nos anos de 2021, 2022, houve uma queda nesses casos, nesses crimes, né, que envolvem crianças e adolescentes. Só que aí, quando a gente vem para 2023, a gente tem uma média de quase 10%. Um aumento de quase 10% em Mato Grosso do Sul, focando como o ponto-chave dessa violência contra nossas crianças, que a gente não pode admitir. São crianças que estão tendo a infância roubadas, tiradas. E aí a gente vê, portanto, esse aumento que Dourados acaba aparecendo nesse cenário negativo e colocando também o estado de Mato Grosso do Sul neste cenário. E o que a gente não pode conceber, Tiago, é que a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul não há uma delegacia de proteção à criança e adolescente. Então, quer dizer, nós estamos tendo nossas crianças vítimas desses crimes. Muitos desses crimes são cometidos no ambiente familiar, infelizmente. Não há classe social, não tem essa de classe C, D. É um crime que afeta nossas crianças de todas as classes sociais, de todas as raças, de todas as etnias, e nós precisamos atacar na raiz desse problema. Claro que nós precisamos de uma rede de enfrentamento, uma rede de acolhimento. Agora, essas ocorrências, por exemplo, elas precisam estar sendo muito bem conduzidas numa delegacia. Hoje, em Dourados, nós temos uma delegacia de atendimento à mulher, que ela, de alguma forma, está suprindo. Mas é uma demanda represada. Nós já temos aí os casos de violência contra a mulher. E aí, esse cartório que foi criado dentro da Delegacia de Atendimento à Mulher para atender casos específicos de violência contra a criança. Agora, vale destacar, Tiago, que essas 167 ocorrências de janeiro, 1º de janeiro até agora, são só de crimes de estupro de vulnerável. Nós não estamos contabilizando aí, por exemplo, maus tratos, exploração sexual, pedofilia. Então, se a gente for escancarar, o problema é muito maior. A senhora, inclusive, durante a fala da senhora no grande expediente, citou a questão das comunidades indígenas que são muito presentes em Dourados. E a senhora falou um ponto que eu achei muito interessante. Não há hábito, não há cultura entre os indígenas de práticas como essa, mas que muitas vezes essas comunidades, por estarem em situação de vulnerabilidade social, são crimes que, infelizmente, a gente tem registrado. Exatamente, Tiago. Criou-se, infelizmente, né, um rótulo de que a violência sexual contra crianças e contra mulheres também, isso é uma prática, vamos dizer assim, isso é habitual nas comunidades indígenas. Não, meus amigos, minhas amigas, isso não é habitual. Isso não faz parte da cultura indígena, não faz parte da cultura de várias etnias. O que nós temos hoje são aldeias realmente, e aí não só Dourados, nós vamos trazer para o estado todo. Aldeias onde nós não temos água tratada, aldeias onde não há dignidade, onde não há cidadania, onde existe esse problema da vulnerabilidade social, onde a violência hoje é latente. Nós temos hoje a entrada facilitada de álcool, de drogas, principalmente na reserva de Dourados, que é a maior reserva urbana do Brasil, e nós não estamos tendo um controle em relação a isso. E com esse aumento da violência, consequentemente, nós temos quais são os principais alvos dessa violência: as mulheres e as nossas crianças. Então não tem que se falar em cultura de estupro
entre as comunidades indígenas. Eu acho isso uma aberração. É inadmissível o nosso Estado, o Estado que possui as maiores populações indígenas do Brasil, a gente ainda ouvir essa história de que é uma cultura de estupro na reserva indígena, nas aldeias indígenas. Não, isso não faz parte da cultura da tradição indígena. Bom, a senhora fez então a apresentação dessa indicação na sessão de hoje, ela deve ser votada nas próximas sessões e encaminhada efetivamente ao Poder Executivo. Como a senhora falou então, para a gente finalizar, é um primeiro passo, né, deputada, a instalação de uma delegacia especializada nesse assunto lá em Dourados. É um primeiro passo, até porque nós temos aqui hoje, por exemplo, nesse levantamento que a gente fez, nós estamos com 25 boletins de ocorrência que versam sobre violência contra crianças, aguardando instauração. 25 aguardando instauração, 221 inquéritos em tramitação. E esses procedimentos não levam em consideração, como eu disse, outros crimes, como maus tratos, por exemplo. Então, quer dizer, nós temos aí uma demanda que está represada, nós temos aí crianças que estão desprotegidas, e eu tenho um olhar de sensibilidade para isso, e eu creio também que o nosso governador do estado, que é uma pessoa sensível à causa indígena, sensível a essas políticas públicas de proteção às mulheres e às nossas crianças, eu tenho certeza que isso vai ser analisado pelo governo do estado e que Dourados, a partir do momento que contar com essa delegacia e não com um cartório específico dentro de uma delegacia de atendimento à mulher, mas uma delegacia especializada de proteção à criança e adolescente, eu tenho certeza que nós vamos ter a elucidação desses crimes, nós vamos ter mais proteção para as nossas crianças e adolescentes e, mais do que isso, punição para esses monstros, porque quem faz isso com uma criança, ao meu ver, é um monstro, é um crime que causa repulsa e indignação. Deputada Lia Nogueira, muito obrigado pela participação da senhora ao vivo aqui com a gente na TV Alemes e uma boa quarta-feira. Eu que agradeço, tenham todos um bom dia.